Atenção para um golpe cada vez mais frequente. É o golpe do boleto falso. Você recebe a cobrança, paga e o dinheiro vai parar na conta de um criminoso. Nossa equipe mostra como identificar um boleto falso e o que fazer se você cair no golpe. Uma das formas de pagamento mais usadas no Brasil, que atrai cada vez mais a atenção de criminosos. É fácil encontrar quem já tenha caído no golpe do boleto falso. A bancária Edna Pereira é uma das vítimas. Ela comprou esse carro em 2011 e dividiu a compra em 48 prestações. Um ano antes de terminar o financiamento, ela decidiu quitar toda a dívida. Eu liguei no telefone do 0800 do banco e falei para eles, olha, eu tenho interesse em quitar o financiamento do meu veículo, faltam 12 parcelas, dei o número do contrato que consta aqui no boleto, eles confirmaram todos os meus dados e eu passei a proposta, falei, olha, eu quero quitar o meu veículo. Edna ofereceu R$ 2.500 ao banco. Eles me falaram, olha senhora, a gente vai pensar, vai passar para o banco para ver o que o banco vai dizer disso e a senhora tem que aguardar. 5 minutos depois me retornaram e falaram que eram da instituição financeira, confirmaram todos os meus dados, inclusive os dados do veículo. Dias depois, ela recebeu por e-mail um boleto bancário no valor de R$ 2.481. Esse é o comprovante de pagamento. Da dívida, né? Isso, esse é e esse aqui é o boleto. 3 meses depois, a Edna descobriu que a dívida dela, desse carro aqui, não tinha sido paga. Ou seja, ela estava inadimplente, estava com o nome sujo na praça. Por quê? Porque ela tinha pago através de um boleto falso. Na verdade, o banco nunca recebeu o dinheiro da Edna. O carro já estava entrando em busca e apreensão. E eu falei, não, impossível, eu paguei. Imagina, que isso? Deve ser algum erro. Aí eu entrei em contato com a instituição. Falei, olha, o que está acontecendo? Eu paguei, eu quitei. Levou lá o boleto, levei, apresentei o comprovante de pagamento para eles. E eles disseram o quê? E me falaram, não consta nenhum pagamento aqui, não existe. Falei, não, consta, enviei o comprovante, entrei em contato. E aí começaram, não, mas não foi a gente. No começo do ano, muita gente recebeu um boleto falso, como este aqui, por exemplo, para pagamento do IPVA, o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. O João é um deles. Ele recebeu esse documento aqui, esse boleto, mas acabou não pagando. Ele foi alertado por um sobrinho dele de que esse boleto era falso. Uma pessoa leiga não vai reconhecer. Mas ele, como trabalha no banco, ele viu que chegou através de um envelope. Esse código de barra, quando a pessoa paga no banco, ele não vai o pagamento para o Detran, vai para as pessoas que estão fazendo esse tipo de falcatrua. No caso do IPVA, é fácil descobrir o golpe. Esta economista do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, explica por quê. O IPVA em São Paulo, ele, na verdade, o consumidor não recebe o IPVA, ele recebe um documento apenas informando as datas e os valores para pagamento. O IPVA não é pago pelo código de barras que aparece no boleto, mas sim pelo RENAVAN, sequência de números que é como um CPF do automóvel. O golpe é tão comum que não faltam alertas contra a fraude na internet. O IPVA falso, além de ser maior que o original, ele vem dentro desse envelope. Aqui não tem carimbo nenhum, nem do correio nem nada, isso aqui é falso. O consumidor tem que estar muito atento. Qualquer tipo de pagamento que ele recebeu o documento em casa. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, só no ano passado, o golpe desviou cerca de 320 milhões de reais, 2,5% a mais do que no ano anterior. Alguns boletos também têm valores exagerados. Os donos dessa escola na zona leste de São Paulo levaram um susto ao receber este boleto. Veja só, intimados a pagar mais de 241 mil reais, sem explicação alguma. À primeira vista parece um boleto comum. Tem todos os dados como banco, número da agência e código do beneficiário. E aquelas orientações para o caixa em caso de atraso no pagamento. Só o valor é que causou a desconfiança dos donos da escola. Eles não se lembravam de uma dívida tão alta. O casal, então, decidiu encaminhar o boleto para este advogado. Eles fizeram o que todo mundo faz. Liga para o contador ou para o advogado para perguntar, tem que pagar isso? E sempre assustado.
Consultas como essa a gente recebe todo dia. Logo perceberam se tratar de um boleto falso. Só diz a data e o valor. Um valor escandaloso, R$241 mil. Mas o que fazer para identificar um boleto suspeito? Bem, primeiro, leia bem o boleto bancário. Alguns documentos falsos apresentam pequenas diferenças se comparados aos originais. E fique atento aos erros de digitação. Se algum dado estiver divergente, houver algum erro de português, o consumidor não se sentir seguro e esse boleto for um boleto repetido, por exemplo, ele deve pegar o boleto anterior e comparar os dados. Se tiver divergência ou ele não tiver o boleto anterior, a primeira medida é entrar em contato com o emissor ou com a instituição bancária e confrontá-lo, perguntar se o boleto realmente foi enviado para sua residência ou pedir uma segunda via. Outra dica é ficar atento ao número do banco que aparece nessa parte do boleto e aos 3 primeiros números da sequência do código de barras, que normalmente fica ao lado. Esses números devem ser iguais. Todos os documentos têm que acompanhar o banco. Agora, pode ter uma falsificação de um banco no mesmo banco? Pode. Aí vai ser mais difícil acompanhar. Por isso, além do número sequencial do boleto, também é importante verificar o código de barras. Um detalhe muito importante: o consumidor nunca vai conseguir pagar um boleto falso através do leitor óptico. Os documentos não são reconhecidos pelas leitoras dos bancos ou dos caixas eletrônicos. Ele vai te induzir à digitação. Por isso que eles normalmente fraudam a estrutura do código de barra justamente para induzir a digitação. E muito cuidado na hora de baixar boletos enviados pela internet. Então, se ele não tiver o sistema de segurança do equipamento atualizado, o antivírus, isso, ele não tiver atualizado, ele pode baixar, ele pode ter um programa malicioso, um vírus instalado ali que vai alterar a numeração do código digitável na hora que ele fizer o download. E isso é uma fraude bastante difícil de pegar. Por isso, nunca entre em computadores públicos e em redes Wi-Fi desconhecidas. Eu sempre digo para os nossos clientes que evitem abrir e-mails com links suspeitos, que evitem passar dados pessoais por telefone, porque algumas vezes essas quadrilhas entram em contato para confirmar dados, dizendo que vão enviar os boletos, e na verdade elas usam esses dados para confeccionar os boletos falsos. Essa advogada conta que os criminosos agem de várias formas para conseguir os dados dos clientes. Uma delas é interceptar os boletos enviados por correio e substituí-los por cópias falsas. Quando eles estão mandando o boleto para a residência da pessoa, a quadrilha intercepta e efetua a substituição. Então, quando a pessoa faz o pagamento, o crédito não vai para a quitação daquela obrigação. O crédito é feito na conta de um terceiro membro dessa quadrilha. E o que fazer quando a pessoa descobre que foi vítima do boleto falso? Ela pode recorrer, ela deve entrar em contato com a empresa fornecedora e com o banco, que eles são corresponsáveis por ter acesso aos dados, eles que detêm essa informação. Será que é possível reaver o dinheiro? Muito difícil, mas ele tem que entrar com uma ação na justiça. E é importante, quando ele é vítima, que ele identifica que foi vítima dessa ocorrência, registrar um boletim de ocorrência e entrar com uma ação judicial. Edna registrou o boletim de ocorrência, mas não tem esperanças de reaver o dinheiro. Eu acho que foi um valor perdido. O advogado da escola, que recebeu o boleto de R$241 mil, pretende entrar na justiça contra o banco. Nós estamos estudando uma medida judicial contra o banco emissor do boleto e também contra a autoridade monetária, o Banco Central. Nós entramos em contato com os 2 bancos que aparecem nos boletos falsos. Eles informaram que estão investigando o caso, mas ainda não apresentaram nenhuma solução para os clientes. A partir de julho, novas regras para a emissão de boletos bancários prometem deixar a transação mais segura. O boleto vai ser registrado e o sistema bancário não vai mais aceitar um boleto apócrifo, que é um boleto criado, por exemplo, por uma quadrilha de estelionatários. Então, quando essa quadrilha
conseguir fazer a substituição desse boleto, trocar os dados e a pessoa não perceber que o boleto é falso e for efetuar o pagamento, o sistema do banco não vai aceitar o pagamento. Até lá, todo cuidado é pouco. E a atenção precisa ser redobrada para não facilitar a vida dos golpistas.